Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre um breve período democrático que nós vivenciamos na nossa administração pública durante os anos de 1945 e 1964. Tá? Então, a gente teve a queda do governo Vargas, contando com a participação dos militares que entregaram a presidência da República ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E este governo do Supremo Tribunal Federal conduziu a transição, convocando eleições e a Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição de 46 restabeleceu não só o Estado de Direito democrático, mas também as garantias individuais, a divisão de poderes da República, a autonomia dos estados e também ampliou os direitos sociais dos trabalhadores. Então, o Vargas teve lá aquele início dele democrático, depois ele acabou mudando a Constituição e acabou virando um governo monocrático novamente, meio ditatorial ali, e depois, com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, deu uma reorganizada ali na nova Constituição, e aí esses direitos sociais foram voltando, os direitos democráticos, né, foram voltando aos poucos. Nesse período, houve um fortalecimento do federalismo corporativo com a instituição de novos mecanismos de coordenação e transferência de renda. Então, a União, né, o ente federal, passou a se reorganizar melhor e passou a fazer uma melhor redistribuição dessa renda que antes acabava ficando nas grandes capitais, nos grandes centros, principalmente na região sudeste, né, do país. O Vargas, ele voltou à presidência da República eleito pelo voto direto em 1950, porém com alguns poderes limitados pela Constituição de 46. Durante essa nova gestão dele, ele apresentou um programa de nacionalização e de reformas que prometiam a ampliação do direito dos trabalhadores e o investimento na indústria de base, naquela indústria pesada, assim, né, que tem um maquinário grande, aquelas indústrias que têm grande pátio, grande infraestrutura, né, que demandam uma alta capacidade de produção, bem como também no setor de transportes e no setor de energia. Os seus planos, a sua ideia demandava um aumento, né, na verdade, um aumento do papel estatal na economia. E 3 empresas estatais foram criadas nesse período, como a própria Petrobras, o BNDES, entre outros. Tá? Alguns setores mais conservadores, ligados a interesses que foi contrariado por Vargas, se rebelaram contra ele e passaram a fazer uma oposição acirrada. Lembrando que, historicamente, né, o campo, né, o agronegócio e a indústria, né, os empresários ali do ramo industrial, eles sempre tiveram uma vinculação forte com a política. E tudo quanto é ideia inovadora, tudo quanto é modelo que tentava tirar ou criar qualquer mínima condição de competição com esses oligarcas, né, essas pessoas que dominavam esse poder oligárquico, acabava sendo desafiado e ia para o embate quase que pessoal, né? Virava oposicionista ali. E o aumento das pressões contra o presidente acabou levando ele ao suicídio em 1954. Algumas teorias, né? Que tem umas teorias conspiratórias que diz que não, que ele foi assassinado, enfim, né? O registro oficial é que ele deixou uma carta e cometeu o suicídio. Entre alguns golpes e contragolpes, JK é eleito em 1956, né, o presidente Juscelino Kubitschek. O plano dele também priorizava 4 setores chaves da economia que o Vargas já tinha iniciado: a energia, transporte, a indústria pesada, e ele acrescentou ali a alimentação, tá? Abrangendo parte das reclamações, parte do setor que estava reclamando ali de ter sido deixado de lado. O lema do governo JK é um lema que é muito famoso até hoje, que era o crescimento de 50 anos em 5. E o principal projeto era a construção de uma nova capital no país, Brasília, em um período marcado por euforia e afirmação nacionalista.
Essa afirmação nacionalista, a gente pode ver ela meio que representada pelos seguidores aí do atual presidente, né, quando vincula demais a questão da bandeira, das cores do Brasil, né, coisa que antes era feito no futebol, agora está voltando de novo na política, tá? E eu já adianto para vocês que isso não é algo bom. E o caso do governo Kubitschek, ele é emblemático para compreender o caminho que a administração pública estava tomando nesse período. A estratégia dele foi criar instituições paralelas e insuladas. O que é essa insulada ou esse insulamento? É uma instituição paralela, né, que acabava ficando vinculado mais a ordens políticas do que a ordem técnica. Tá? Ela era criada com limitações para algumas coisas e liberdade demais para outras. Tá? E essas instituições tinham como objetivo o desenvolvimento e coordenação das atividades e do plano de meta de governo. Para acelerar o desenvolvimento econômico que o JK queria, ele acabou criando alguns mecanismos paralelos de governo e a estrutura burocrática tradicional acabou permanecendo impregnada de baixos padrões de eficiência. E até então, acreditava-se que a estrutura tradicional, o modelo tradicional de gestão, não conseguiria apoiar as ambiciosas metas de crescimento do governo. Por quê? Precisava de servidor qualificado, não se tinha um servidor qualificado. Precisava de uma máquina eficiente, a máquina não era eficiente. Precisava-se de uma estrutura enxuta, a estrutura era altamente carregada, inchada. Tá? E, em vez de reformar o sistema existente, optou-se pela construção de um novo sistema, deixando o antigo paralisado. Então, enquanto o Vargas, por meio, né, do DASP, trabalhou para fundar uma burocracia pública profissional e aumentar o controle da máquina estatal, né, não o controle que a máquina fazia sobre as pessoas, mas o controle para que a máquina funcionasse corretamente. O JK ele aproveitou-se dessa estrutura para desenvolver mecanismos de coordenação e execução do projeto previsto no plano de meta. No final, o modelo de administração paralelo do JK até teve êxito na implementação de alguns projetos inovadores, desenvolvimentistas. Só que ele teve um custo de ter gerado a fragmentação das estruturas governamentais, uma vez que, em sua maioria, as instituições acabavam criando conflito com os ministérios. Então, ele dividiu o modelo ali, basicamente, da administração direta e indireta. E essa divisão acabava chocando com alguns objetivos e com algumas ações dos ministérios. Então, quando ia fazer, já estava feito. Você tinha demandas que eram atendidas em duplicidade e demandas que acabavam ficando sem atenção. E aí, por conta disso, a gente pode afirmar que todas as tentativas de reformas administrativas nesse período democrático fracassaram. E por que eu digo isso? Porque ainda que o Vargas tivesse tido sucesso em alguns projetos e o JK em outros, mas no geral o modelo de reforma foi fracassado. Ele acabou sendo vencido pelo modelo burocrático. Tá? Ele acabou virando um burocrático profissional, tá? E não era essa a intenção. E o burocrático no sentido formalista da palavra, no sentido pejorativo, e não o burocrático no sentido eficiente, que é o que Weber propôs. Tá? Então, esse curto período democrático é marcado não só pelos avanços isolados, pontuais, durante os governos do Vargas e do JK, mas também pela manutenção de práticas ainda clientelistas que acabavam se descuidando da burocracia existente, né? Ou seja, ou tapava o olho, né, para a burocracia existente, e que acabava sendo mantida sem investimento na sua profissionalização, uma vez que a profissionalização tornaria ela mais técnica, e tornar ela mais técnica haveria um certo engessamento, haveria questionamento em cima do que se estava propondo. E da forma como ele colocou como político, tá? Para que se atendesse mais pela emoção do que pela razão. Mesmo em governos democráticos, quando desafios da administração pública surgiram, a saída que esses governos utilizaram acabava sempre sendo a criação de novas estruturas. Ou seja, ninguém queria mexer ali na ferida, ninguém queria tentar mudar
aquilo que já tinha se iniciado, já tinha as experiências de certo e errado, de erro-aprendizagem, né? E, dessa maneira, adiantava-se, assim, a reformulação e profissionalização da burocracia pública existente. Então, essa aula é bem curtinha, né? Essa aula só para falar, de fato, desse período, o que aconteceu, e eu vejo vocês na nossa última aula da unidade 2, que vai falar sobre o período seguinte, que é o período do Decreto-Lei 200 de 67 e a reforma militar. Então, um abraço, vejo vocês lá. Tchau, tchau.